Você acredita que o crime precisa de violência para dominar o mundo? Porque a maior organização criminosa da história nunca precisou. Enquanto todos olhavam para cartéis armados, um império silencioso crescia nas sombras, sem guerras, sem manchetes, sem rostos. Um único homem, bilhões de dólares e o controle absoluto de um continente. Essa não é uma história sobre crime. É sobre poder, no seu estado mais puro. E você nunca ouviu falar dele. Sam Gore, o CEO do crime, nos venderam uma mentira. A mentira de que o poder faz barulho, de que o poder aparece, de que o poder precisa ser visto. Mas o verdadeiro poder opera no silêncio. Um homem gerou 17 bilhões de dólares por ano. Controlou 70% de toda a droga de um continente inteiro. Unificou 5 das organizações criminosas mais perigosas da Ásia, sob um único sistema. E fez tudo isso sem aparecer, sem disparar um único tiro. O inferno que forjou o monstro. China, década de 60. A revolução cultural não foi apenas política, foi o colapso da ordem. Um mundo onde filhos denunciavam pais, onde confiar era fatal, onde sobreviver era a única regra. Guangzhou, 1963. Foi ali que Tse Lop aprendeu a verdade mais brutal da existência. Ideologias são frágeis, governos são temporários, e a lei nem sempre é justiça. Mas ele aprendeu algo ainda mais perigoso. A violência não é impulso, é método, é ferramenta, é gestão. 1988. A China ainda instável. Tse migra para Toronto, no Canadá. Mas ele não chega sozinho. Ele entra sob a proteção de um grupo que poucos conhecem. E menos ainda sobreviveram para descrever. A Big Circle Gang. Formada por ex-soldados da Guarda Vermelha, homens treinados em guerrilha, explosivos, roubos coordenados, gente que um dia foi instrumento do Estado e depois foi descartada por ele. Eles não abandonaram o treinamento, apenas mudaram o propósito, transformaram disciplina militar em crime organizado, estratégia de guerra em lucro. E em meio a essa transição, Tse Lop encontrou o ambiente perfeito, porque aqueles homens não eram apenas criminosos, eram predadores treinados, lobos, em uma cidade de ovelhas. A Universidade do Crime, 1998. O cerco se fecha. Uma operação do FBI leva a um nome ainda desconhecido. Tse Lop, prisão federal, Ohio, 9 anos. Para muitos, seria o fim. Mas para Tse, foi apenas o começo. Enquanto outros presos disputavam território, afiavam lâminas, sobreviviam dia após dia, ele fazia outra coisa. Ele estudava, analisava o sistema, buscava entender onde havia falhado e, no silêncio da cela, chegou a uma conclusão que mudaria o crime organizado para sempre. O modelo estava quebrado. A heroína era passado. Dependia de terra, de clima, de pessoas. Era lenta, vulnerável, limitada. Para crescer, ele precisava abandonar o campo e entrar na indústria. A resposta veio em forma de fórmula química. Metanfetamina. Não uma planta, um produto, produzido em laboratório, sem estações, sem colheita, sem testemunhas. MBA do crime. Enquanto cartéis brigavam por território, Tse pensava diferente. Ele não queria disputar território, queria dominar mercados. E havia um em especial: Austrália. Um dos lugares onde a droga atingia os maiores preços do planeta. Um mercado perfeito para uma operação baseada em escala. Tse entrou na prisão como um traficante de heroína, preso a um modelo antigo, limitado, vulnerável. Saiu dela completamente diferente, com uma visão industrial.
com mentalidade estratégica, com um plano global, um estrategista, um industrial, o CEO de uma nova geração do crime. Reunião em Hong Kong, 2011. Tríades, 5 grupos inimigos históricos sentados à mesma mesa. 14K, Sun Yi-on, Bamboo Union, Wu Xing-wu, Big Circle Gang. Décadas de sangue, território e traição reduzidas a silêncio. Então, ele fala: a guerra é cara. Conflito chama a atenção. Disputa reduz ganhos. Silêncio. Então, a proposta. Não uma fusão, não uma hierarquia, um consórcio, uma aliança estratégica. Nascia uma companhia que nas ruas viria a ser conhecida como Samgor. Irmão número 3. Um dos apelidos de Tse. Uma estrutura onde cada grupo mantinha seu poder, mas operava como uma só máquina. Os laboratórios de Myanmar, estado de Shan. Myanmar, um lugar onde a lei não se impõe, onde a lei se compra, controlado por senhores da guerra. Um território onde o Estado não entra, e o poder pertence a quem paga mais. Foi ali, nesse vácuo de poder, que Tse Chi Lop construiu algo inédito. Não um laboratório escondido na selva, não uma operação improvisada, uma fábrica, produção contínua, escala industrial, eficiência absoluta. O narcotráfico deixava de ser artesanal e se transformava em indústria. Samgor, o império global. Nada ali era improvisado, era um sistema. Toneladas de precursores químicos, efedrina, pseudoefedrina, acetona, saíam de fábricas legais na China e na Índia. Atravessavam fronteiras com a ajuda de corrupção sistemática, e no fim dessa cadeia havia produção, escala industrial, cerca de 300 toneladas por ano, bilhões de doses, suficientes para alcançar praticamente cada canto do planeta. E então, algo inédito aconteceu. A lógica do tráfico quebrou. Mesmo com apreensões, mesmo com repressão, o preço caiu. Porque a oferta era infinita. Em países como Tailândia e Camboja, a droga se tornou mais barata que cerveja, que cigarro. E o resultado foi devastador. A queda do arquiteto, 22 de janeiro de 2021. Aeroporto de Amsterdã. Rotina, movimento, silêncio. Até que um homem atravessa o terminal. Sem alarde, sem resistência. Tse Chi Lop. Pela primeira vez, o fantasma ganha forma. A prisão não foi acaso. Foi o resultado de uma caçada global. Anos de inteligência, infiltrações, escutas. Uma guerra invisível, vencida no silêncio. 2025. O desfecho. Um acordo. 16 anos de prisão. Frio. Calculado. Com possibilidade de liberdade em 2031. O que resta? Mas há algo que permanece. O império não dependia dele. Samgor não era um homem. Era um sistema, fragmentado, descentralizado, global. E enquanto o mundo comemorava, os laboratórios continuavam operando. As rotas permaneciam ativas, as remessas cruzando oceanos. Porque nessa guerra, prender o arquiteto não significa destruir a obra. Significa apenas que alguém já está pronto para assumir o controle.